O mito da caverna. A República de Platão. Livro 7. Diálogo entre Sócrates e seu irmão Glauco. Sócrates inicia o diálogo dizendo: agora, com relação à cultura e à falta dela, imagine nossa condição da seguinte maneira. Pense em homens encerrados numa caverna, dotado de uma abertura que permite a entrada de luz em toda a extensão da parede maior. Presos nela desde a infância, acorrentados por grilhões nas pernas e no pescoço que os obrigam a ficar imóveis. Podem olhar para a frente, porquanto as correntes no pescoço os impedem de virar a cabeça. Atrás e por sobre eles brilha a certa distância uma chama. Entre esta e os prisioneiros delinea-se uma estrada em aclive, ao longo da qual existe um pequeno muro, parecido com os tambiques que os saltimbancos utilizam para mostrar ao público suas artes. E disse Glauco: estou imaginando tudo isso. E continuou Sócrates: suponha ainda, ao longo daquele pequeno muro, homens que carregam todo tipo de objetos que aparecem por sobre o muro. Figuras de animais e de homens de pedra, de madeira, de todos os tipos de formas. Alguns dentre os homens que as carregam, como é natural, falam, enquanto outros ficam calados. Que visão estranha e que estranhos prisioneiros, disse Glauco. Sócrates então respondeu: malgrado isso, são semelhantes a nós. Pense bem. Em primeiro lugar, deles mesmos e de seus companheiros poderiam ver algo mais do que as sombras projetadas pela chama na parede da caverna diante deles? Respondeu Glauco: impossível, se foram obrigados a ficar por toda a vida sem mover a cabeça. Continuou Sócrates: e não se encontram na mesma situação no tocante aos objetos que desfilam perante eles? E Glauco respondeu: certamente. Continuou Sócrates: supondo que pudessem falar, você não acha que considerariam reais as figuras que estão vendo? Respondeu Glauco: sem dúvida alguma. E Sócrates continuou: e se a parede oposta da caverna fizesse eco quando um dos que passam se pusesse a falar? Você não acha que eles haveriam de atribuir aquelas palavras à sua sombra? E Glauco respondeu: claro, por Zeus. E disse Sócrates: então, para esses homens, a realidade consistiria somente nas sombras dos objetos. E Glauco afirmou: obviamente haveria de ser assim. E continuou Sócrates: vamos ver agora o que poderia significar para eles a eventual libertação das correntes e da ignorância. Um prisioneiro que fosse libertado e obrigado a se levantar, a virar a cabeça, a caminhar e a erguer os olhos para a luz, haveria de sofrer ao tentar fazer tudo isso, ficaria aturdido e seria incapaz de discernir aquilo que antes só via a sombra. Se a ele se dissesse que antes via somente as aparências e que agora poderia ver melhor porque seu olhar está mais próximo da realidade e voltado para objetos bem reais. Se lhe fosse mostrado cada um dos objetos que desfilam e se fosse obrigado com algumas perguntas a responder o que seria isso, como você acha que ele haveria de se comportar?
Você não acha que ficaria atordoado e haveria de considerar as coisas que via antes mais verdadeiras do que aquelas que lhe são mostradas agora? E respondeu Glauco: sem dúvida, muito mais verdadeiras. E Sócrates continuou: se fosse obrigado a olhar exatamente para a luz, não haveria de sentir os olhos doloridos e não tentaria desviá-los e dirigi-los para o que pode ver? Não haveria de acreditar que isto seria na realidade mais verdadeiro do que agora se quer mostrar a ele? Certamente, disse Glauco. E se alguém o tirasse à força dali, fazendo-o subir pela áspera e íngreme subida, libertando-o somente depois de tê-lo levado à luz do sol, o prisioneiro não sentiria dor e ao mesmo tempo raiva por ser assim arrastado? Uma vez fora, à luz do dia, por acaso não é verdade que, com seus olhos cegados pelos raios do sol, não conseguiria contemplar sequer um só dos objetos que agora nós consideramos reais? Perguntou Sócrates. Sim, pelo menos não de imediato, respondeu Glauco. E continuou Sócrates. Acho que precisaria de tempo para habituar-se a contemplar essas realidades superiores. Primeiramente, haveria de ver com a maior facilidade as sombras, depois as figuras humanas e todas as outras refletidas na água, e por último, poderia vê-las como são na realidade. Após isso, seria capaz de fitar os olhos nas constelações e contemplaria o próprio céu à noite, à luz das estrelas e da lua, mais facilmente que durante o dia sob o esplendor do sol. Sem sombra de dúvida, disse Glauco. Continuou Sócrates. Acho que por fim haveria de contemplar o sol, não sua imagem refletida na água ou em qualquer outra superfície, mas em sua realidade, assim como realmente é, em seu próprio lugar. Perfeito, disse Glauco. E disse Sócrates: depois passaria a refletir que é o sol que produz as estações e os anos, que governa todos os fenômenos do mundo visível e que, de algum modo, é ele a verdadeira causa daquilo que os prisioneiros viam. E disse Glauco: evidente que, refletindo assim, chegaria gradualmente a essas conclusões. E perguntou Sócrates: e depois? Lembrando-se de sua antiga morada, da ideia de sabedoria que lá imperava e de seus velhos companheiros de prisão, não se consideraria afortunado pela mudança efetuada e não sentiria compaixão por eles? E respondeu Glauco: obviamente. E continuou Sócrates: se aqueles da caverna inventassem atribuir honras, elogios e prêmios a quem melhor visse a passagem das sombras e se recordasse com exatidão quais passavam primeiro, quais por último e quais passavam juntas, e, com base nisso, adivinhasse com grande habilidade aqueles que passavam em cada preciso momento, você acha que ele ficaria com desejo e com inveja de suas honras e de seu poder, ou se haveria de encontrar na condição do herói homérico e preferiria ardentemente trabalhar como assalariado a serviço de um pobre camponês e sofrer qualquer privação antes que dividir a opinião deles e voltar a viver à maneira deles? E Glauco respondeu: sim, acho que aceitaria sofrer qualquer tipo de privação antes de retornar a viver daquela maneira. E disse Sócrates: mais um ponto a ser considerado. Se aquele homem tivesse de descer novamente e retomar seu lugar,
Não haveria de sentir os olhos doloridos por causa da escuridão, vindo inopinadamente do sol? Certamente, respondeu Glauco. Prosseguiu Sócrates. Se enquanto tivesse a vista confusa pelo tempo que se passaria antes que os seus olhos se acostumassem novamente com a obscuridade, devesse avaliar novamente aquelas sombras e apostasse com aqueles eternos prisioneiros, você não acha que passaria por ridículo e dele diriam que sua saída lhe havia arruinado a vista e que sequer valia a pena enfrentar essa subida? Não haveria de ser morto aquele que tentasse libertar e fazer subir os outros, bastando para isso que o tivessem entre as mãos para o matar? Não há dúvida alguma, respondeu Glauco. Agora, caro Glauco, é preciso aplicar toda esta alegoria a tudo o que dissemos antes. Compare o mundo visível à caverna e a chama que a alumia ao sol. A subida do cativeiro para contemplar a realidade superior, você não haveria de se iludir se a comparasse à alma que se eleva para o mundo inteligível. Essa é minha interpretação, uma vez que você quer conhecê-la, mas só Deus sabe se é verdadeira. De qualquer forma, assim penso. A ideia do bem representa o limite extremo e a custo discernível do mundo inteligível, mas, quando compreendida, se impõe a razão como a causa universal de tudo o que é bom e belo. Ela gerou no mundo visível a luz e as fontes da luz, enquanto que no mundo inteligível ela mesmo abre as portas da verdade e da inteligência. E quem queira se portar sabiamente em particular e em público deve contemplar essa ideia. Estou de pleno acordo dentro dos limites de minha capacidade de compreensão, disse Glauco. E Sócrates continuou. Vamos adiante, pois, e continue a dar-me razão. Não se maravilhes que aqueles que tiverem chegado a esse ponto não queiram mais se interessar pelas vicissitudes humanas, mas espiritualmente tendam a permanecer sempre no alto. De fato, é natural que isso aconteça, se a alegoria apresentada merece realmente crédito. E Glauco respondeu, certamente, é natural. E Sócrates continuou, você não haveria de julgar estranho que um homem que passasse dessa contemplação divina para as misérias humanas se contemplasse de modo simplório e ridículo, porquanto ainda permanece atordoado e obrigado antes de se ter habituado convenientemente a essa obscuridade, a defender-se nos tribunais e em outros lugares das sombras da justiça e das figuras que projetam aquelas sombras ou a refutar a interpretação de tais figuras diante de quem jamais contemplou a essência da justiça? Respondeu Glauco, não é estranho sob hipótese alguma. Continuou Sócrates, um homem sensato, porém, haveria de se lembrar que as perturbações que afetam os olhos são de dois tipos e têm duas causas. A passagem da luz para a sombra e aquela da sombra para a luz. Aplicando isso à visão da alma, não haveria de rir tresloucadamente quando visse uma alma perturbada e incapaz de discernir alguma coisa, mas se perguntaria se não estaria conturbada pela falta de adaptação, porque proveniente de uma existência mais luminosa, ou se, ao contrário, estaria ofuscada por uma luz mais resplandecente, porque proveniente de uma condição de ignorância maior.
Então, no primeiro caso, haveria de se cumprimentar por seu embaraço, tendo em vista sua condição superior, mas se lamentaria no segundo caso. Mas se quisesse rir-se desse estado, seu riso seria menos inoportuno para a alma que viesse do alto e da luz. Você tem razão, disse Glauco. Continuou Sócrates. Se isso é verdade, deve-se concluir que a cultura não é o que alguns imaginam que seja. Eles afirmam que podem introduzir a ciência numa alma que não a possui, como se comunica a visão aos que não veem. De fato, dizem isso mesmo, afirmou Glauco. Continuou Sócrates. Mas o discurso atual nos faz ver que na alma de cada um subsiste essa faculdade, junto de um órgão que torna possível o conhecimento, à semelhança dos olhos que não podem se volver das trevas para a luz sem que todo o corpo se volte nessa direção. Assim também a inteligência se deve voltar com toda a alma, da visão do que nasce à contemplação do ser e de sua parte mais luminosa, e isto, a nosso ver, é o próprio bem, ou não é? Sim, é isto mesmo, afirmou Glauco. E disse Sócrates: deve, pois, haver uma arte para fazer volver da maneira mais fácil e eficaz esse órgão da compreensão. Não se trata de lhe conferir a faculdade visiva que já a possui, ao contrário, desviá-la de sua direção equivocada e volvê-la para a direção que deve olhar. Parece que seja assim, disse Glauco. E Sócrates então continuou dizendo: também as outras faculdades chamadas psíquicas talvez sejam afins às do corpo. Quando não são inatas, podem ser adquiridas com o hábito e o exercício, mas o pensamento, pelo que parece, diz respeito a um objeto mais divino que jamais perde seu poder, embora, de acordo com a direção a que se volta, pode se tornar útil e vantajoso ou inútil e prejudicial. Você não entendeu ainda que as pessoas consideradas desonestas e inteligentes têm a vista muito perspicaz e observam com agudeza aquilo para que seu espírito se volta, exatamente porque seu modo de ver não é insignificante, mas está voltado para um fim maléfico, de tal sorte que quanto maior é sua perspicácia, tanto mais grave é o prejuízo que produz? Exatamente, respondeu Glauco. Continuou Sócrates. Se, no entanto, uma alma dessas fosse submetida desde a infância a uma operação cirúrgica para lhe extrair aqueles pesos de chumbo do futuro de que é portadora e que a ela aderem por meio dos festins e prazeres semelhantes da gula, levando-a a anelar sempre por coisas inferiores. Se conseguisse se libertar desses pesos e se voltasse para a verdade, essa mesma natureza haveria de ver a realidade com a mesma perspicácia com que por ora vê aquilo para que se volve. Disse Glauco, com muita probabilidade. Continuou Sócrates. Com base em nossas premissas, nunca seria sequer lógico confiar o Estado aos incultos e aos que ignoram a verdade, nem àqueles aos quais é permitido passar toda a sua existência no estudo. Aos primeiros, porque na vida não tem um único objetivo a perseguir em cada ação de sua vida particular ou pública. Aos segundos, porque não estariam dispostos a enfrentar isso, porquanto já se consideram em vida como que transportados para as ilhas dos bem-aventurados.
E Glauco respondeu: é verdade. Disse então Sócrates: a nós, portanto, que fundamos um Estado, incumbe obrigar os de melhor caráter a dedicar-se ao que definimos antes como a coisa mais importante, ou seja, a contemplar o bem e a se empenhar em enfrentar essa subida. Quando a tiverem galgado e tenham visto o suficiente, não devemos permitir a eles o que agora lhes é permitido. O quê? Perguntou Glauco. E Sócrates respondeu: de ficar lá em cima, recusando-se a descer novamente entre aqueles prisioneiros e a participar de suas fadigas e de seus prêmios, por frívolos ou sérios que pareçam. Mas então estamos exercendo coação sobre eles e os obrigaríamos a viver pior do que poderiam? Perguntou Glauco. Uma vez mais você esqueceu, meu amigo, indagou Sócrates, que a lei não visa o bem-estar absoluto de uma só classe de cidadãos, mas, ao contrário, procura que no Estado este seja alcançado com a concórdia entre todas as classes, seja por meio da persuasão, seja pela coação, obrigando a todas a repartir entre si a contribuição que cada uma delas está em condições de trazer para a coletividade. Se a lei assim os torna cidadãos, seu objetivo não é o de deixá-los livres para fazer o que quiserem, mas de obrigar a cada um a colaborar para a concórdia no Estado. E Glauco respondeu: é verdade, eu tinha esquecido. Continuou Sócrates: observe, portanto, Glauco, que não vamos agir de modo injusto com os filósofos que se formaram conosco, mas lhes colocaremos boas razões para obrigá-los a cuidar dos demais cidadãos e a protegê-los. Diríamos a eles, portanto: em outros estados, aqueles que se tornam filósofos têm razão em não participar dos encargos políticos, exatamente porque só assim são devedores de quanto sabem, mesmo contra a vontade de todos aqueles governos. E é justo que aquilo que se desenvolve por si mesmo, sem dever nada a ninguém por seu crescimento, a ninguém pague o preço. Nós, pelo contrário, vos formamos para vós mesmos, mas também para o resto da República. Como chefes e rainhas de colmeias, vos educamos melhor e de modo mais profundo do que eles e mais capazes para exercer ambas as atividades. Devereis descer, portanto, cada um por sua vez, à morada dos outros e a vos acostumar a enxergar nas trevas. Quando estiverdes habituados, havereis de enxergar 1000 vezes melhor do que aqueles lá debaixo. E havereis de compreender o que vem a ser e o que pode representar cada uma das sombras. Porque já havereis visto a verdade com relação ao belo, ao justo e ao bem. Assim, como homens atentos a tudo, haveremos de governar juntos o Estado, bem ao contrário do que ocorre agora, quando quase todos os estados são governados por pessoas adormecidas, que combatem pelas sombras e lutam entre si pelo poder, como se fosse um bem precioso. Esta, no entanto, é a verdade. Será governado da melhor maneira e de modo mais equânime aquele estado em que aquele que deve governar não tenha a ânsia de fazê-lo, enquanto o contrário ocorre se os governantes têm ambição pelo poder. É a pura verdade, afirmou Glauco. E indagou Sócrates: você acha, porém,
que nossos discípulos haveriam de acreditar em nossos argumentos, se recusariam de colaborar cada um por sua vez e passariam a maior parte de seu tempo no mundo das ideias? E Glauco respondeu: impossível, porque daríamos ordens justas a pessoas certas. Cada um deles, sobretudo nesse caso, assumiria a função de governar como um dever inevitável, contrariamente do que ocorre com os governantes que ora dirigem os outros estados. E Sócrates continuou: assim é, amigo. Só é possível encontrar um bom governo onde a condição dos homens destinados ao poder é preferível ao próprio poder. Porque só aí haverão de ter o poder os verdadeiros ricos, não em ouro, mas daquilo que devem ser ricos os homens felizes. Isto é, de um modo de vida honesto e sábio. Mas, se dominarem a política os esfarrapados com fome de propriedade privada, na esperança de conseguir lucros fabulosos, um bom governo não será possível. De fato, o poder será ambiciosamente disputado e uma guerra desse tipo, doméstica e civil, acabará por levar a eles próprios e aos demais à ruína. Sem dúvida alguma, respondeu Glauco. E Sócrates continuou: você saberia indicar outro modo de vida que despreze os cargos políticos que não o dos filósofos? E Glauco respondeu: eu não, por Zeus. Sócrates disse: com toda a certeza deve-se evitar chegar ao poder com paixão. Do contrário, rivalidades e lutas serão inevitáveis. E que dúvida, afirmou Glauco. E indagou Sócrates mais uma vez: a quem você obrigaria a proteger o Estado, senão aqueles que, melhor instruídos na arte de governar, que gozam de outras honras e vivem vida mais preciosa do que aquela do homem político? A ninguém mais, respondeu Glauco. Você quer que examinemos como formar esses homens e como conduzi-los à luz, da maneira como se diz que alguns do Hades ascenderam para junto dos deuses? É óbvio que quero, respondeu Glauco. Parece-me, porém, que isto não é como no jogo dos meninos de lançar uma concha para o ar, para ver de que lado haveria de cair, mas uma mudança espiritual de um dia tenebroso para aquele verdadeiro, numa efetiva ascensão para o ser. Isto é o que consideramos verdadeira filosofia. Não há dúvida, concordou Glauco. É preciso, portanto, descobrir qual ciência poderia produzir esse efeito? Certamente, disse Glauco. Qual poderia ser, Glauco, a ciência que eleva a alma do devir ao ser? Enquanto falo, me ocorre outra coisa. Não dissemos que durante a juventude nossos filósofos devem ser atletas da guerra? Sim, o dissemos, disse Glauco. Continuou Sócrates. Logo, a ciência que procuramos deve ter também outra característica. Qual? Perguntou Glauco. A de não ser inútil para os guerreiros, respondeu Sócrates. E Glauco afirmou, sim, se possível. E disse Sócrates: e antes disso, não os educamos na ginástica e na música? E Glauco respondeu, foi o que fizemos. E disse Sócrates: mas a ginástica tem por objetivo o que nasce e morre, porquanto supervisiona o crescimento e a decadência do corpo. Parece que sim, afirmou Glauco.
Continuou Sócrates: logo, a ciência que procuramos não pode ser esta. Certo que não, afirmou Glauco. E Sócrates perguntou: seria talvez a música tal como a descrevemos? Respondeu então Glauco: mas esta, se bem se lembra, era um complemento da ginástica porque educa harmonicamente o caráter dos defensores, comunicando a eles não uma ciência, mas um bom acordo, uma euritmia segundo o ritmo musical e outros hábitos similares na expressão de discursos místicos ou verídicos. Nem a música, pois, contém aquela ciência que conduz ao que você agora procura. E Sócrates disse: você me lembra exatamente o que dissemos. Na realidade, a música não conteria nada de similar. Mas então, caro Glauco, qual seria essa ciência? Porque todas as artes nos pareceram inferiores e mecânicas. Por certo, disse Glauco, mas o que resta além da música, da ginástica e outras artes? E Sócrates disse: vejamos, se não encontrarmos nada, vamos procurar uma ciência que se aplica a todo objeto. E qual seria? Perguntou Glauco. E Sócrates respondeu: aquela, por exemplo, de que se servem todas as artes, as operações intelectuais e as ciências. Aquela que todos devem aprender muito cedo. Ou seja, perguntou Glauco, aquela tão comum que distingue o 1, o 2 e o 3. Aquela, enfim, que chamo de ciência dos números e do cálculo. Por que não é verdade que toda arte e toda outra ciência dela se serve? Sim, respondeu Glauco. E perguntou Sócrates: portanto, dela faz uso também a arte da guerra? E Glauco respondeu: claro que sim. E continuou Sócrates: na verdade, Palamedes, nas tragédias, nos apresenta quase sempre a figura de Agamenon como ridícula. Você não notou que é ele o inventor da aritmética que dispõe os soldados no campo de batalha diante de Troia e que conta os navios e todo o resto, como se antes dele ninguém jamais os tivesse contado, e que Agamenon, pelo que parece, sequer sabia quantos pés tinha, pois não sabia contar? Que ideia você quer que se faça de semelhante general? E Glauco respondeu: seria realmente um absurdo se isto fosse verdade. Então continuou Sócrates: não deveríamos incluir, portanto, entre os conhecimentos indispensáveis a um guerreiro o cálculo e a aritmética? E Glauco respondeu: particularmente esta, se quiser entender algo de tática, mas sobretudo se quiser ser homem. E Sócrates perguntou: será que você está de acordo comigo no tocante a esta ciência? Em que sentido? Perguntou Glauco. E ele respondeu: no sentido de que essa talvez seja uma daquelas que procuramos e que se constitui num guia para a compreensão intelectual. Infelizmente, ninguém a usa corretamente, muito embora ela seja realmente capaz de elevar o homem em direção ao ser em si. O que você pretende dizer? Perguntou Glauco. E ele respondeu: vou tentar esclarecer meu pensamento. Siga-me e observe o modo como distingo o que conduz à nossa meta e o que não. Concorde comigo ou refute minhas colocações. Assim, veremos mais claramente se o meu pressentimento corresponde à realidade. E Glauco disse: fale, pois. E ele continuou:
Sugiro que, se você observar atentamente, alguns objetos sensíveis não incitam o pensamento à reflexão, porque já são percebidos do modo satisfeito pelos sentidos. Outros, porém, exigem realmente a contribuição do pensamento, porque os sentidos não podem extrair deles nada de válido. E Glauco disse: você alude evidentemente às coisas vistas de longe e àquelas desenhadas em perspectiva. E Sócrates disse: você não entendeu plenamente o que pretendo dizer. O que você quer dizer, então? Perguntou Glauco. E ele continuou: as coisas que não provocam a reflexão são aquelas que não suscitam impressões contraditórias. Estas, ao contrário, eu as considero estimulantes, porque os sentidos não demonstram de modo algum isto mais que aquilo, nem de perto nem de longe. Vou explicar melhor meu pensamento da seguinte maneira. Estes, por exemplo, são 3 dedos: o polegar, o indicador e o médio. Imagine que os estamos vendo de perto, mas considere outra coisa. Cada um deles parece igualmente um dedo, não havendo diferença alguma se visto ao centro ou nas extremidades, se branco ou preto, grosso ou delgado e assim por diante. Tudo isso, na verdade, não obriga a maioria das pessoas a se perguntar o que vem a ser um dedo, porque em caso algum a vista sugere que o dedo não seja um dedo, mas qualquer outra coisa. Logo, um objeto semelhante não pode despertar nem provocar a reflexão. Mas a vista pode perceber de modo suficiente suas dimensões, pequenas ou grandes. Ele é de todo indiferente que um dedo esteja no meio e não nas extremidades da mão? Isto valeria também com relação à grossura e à magreza, à moleza e à dureza? E os demais sentidos não são insuficientes para determinar tais qualidades? Ou cada um deles procede da seguinte forma: primeiro, o órgão do sentido destinado a determinar a dureza deve se encarregar também de determinar a moleza, e transmite à alma que percebe o mesmo objeto como duro ou mole ao mesmo tempo? É assim mesmo, respondeu Glauco. E ele continuou: mas não é inevitável que, em tais circunstâncias, a alma fique em dúvida, não sabendo o que essa sensação considere duro, se diz que o mesmo objeto é também mole? E o que pretenderia dizer a sensação encarregada da leveza e do peso com os termos leve e pesado, visto que diz do mesmo objeto que é leve e pesado ao mesmo tempo? E Glauco respondeu: certamente estas indicações parecem estranhas para a alma e reclamam uma avaliação. É provável, portanto, que, em tal caso, a alma chame primeiramente em seu auxílio o cálculo e a reflexão, para avaliar se cada uma das informações recebidas dos sentidos se refere a uma só coisa ou duas. Precisamente, disse Glauco. E ele continuou: por isso julga-se que são 2 coisas, cada uma delas não se revela específica e distinta da outra? Se, portanto, cada uma delas lhe parece uma coisa só e uma e outra juntas são 2, a alma as conceberá separadamente. Se assim não fosse, não as conceberia como 2 distintas, mas como uma coisa única. A vista, dizíamos, percebe o grande e o pequeno não de modo distinto, mas de maneira um tanto confusa, não é assim? Perguntou Sócrates. E Glauco afirmou perfeitamente. Para esclarecer esse problema, continuou Sócrates,
O pensamento se viu obrigado a distinguir o grande e o pequeno, não em conjunto, mas separadamente, seguindo um procedimento oposto ao da vista. Logo, não é a partir daí que, de alguma maneira, se começa a perguntar sobre a essência do grande e do pequeno? Da mesma maneira, distinguimos o que é inteligível e o que é visível. E Glauco disse: perfeito. Era isto que eu queria fazê-lo compreender quando afirmava que algumas coisas estimulam a reflexão e outras não, meu caro Glauco. Designo como estimulantes aqueles que suscitam nos sentidos duas impressões opostas, enquanto as demais, ao meu ver, não provocam a reflexão. E Glauco disse: agora entendo e penso exatamente como você. Mas em qual das duas categorias você acha que entram o número e a unidade? Perguntou Sócrates. E Glauco respondeu: não saberia dizê-lo. Pode ser deduzido das premissas. Com efeito, se a essência da unidade é captada adequadamente pela vista ou por qualquer outro órgão dos sentidos, ela não pode levar à contemplação do ser, como dizíamos a propósito dos dedos da mão. Se, no entanto, ela suscitar sempre impressões contraditórias de sorte a não parecer unidade mais que seu contrário, então é necessário um juiz para resolver o problema, obrigando-se a alma a duvidar e a avaliar pela reflexão, perguntando-se qual seria, portanto, a essência da unidade. E assim, o conhecimento da unidade poderia fazer parte daquilo que atrai e volve o espírito à contemplação do ser. E Glauco respondeu: e isto é verdade sobretudo para a visão da unidade, porque nós vemos a mesma coisa ao mesmo tempo como uma e múltipla até o infinito. E Sócrates perguntou: e o que vale para a unidade não vale também para todos os outros números? Ora, toda a ciência do cálculo e a aritmética tem por objetivo os números. E parece que estas disciplinas conduzem para a verdade. Portanto, uma das disciplinas que procuramos é essa. De fato, um guerreiro deve aprendê-la para suas táticas, um filósofo para atingir o ser, emergindo do devir. Caso contrário, nunca haveria de ser um perito em aritmética. Mas nosso defensor seria guerreiro e filósofo ao mesmo tempo. Seria, portanto, conveniente, Glauco, tornarmos obrigatória essa ciência e convencermos aqueles que são destinados a ocupar os mais altos cargos a enfrentar o estudo, não superficialmente da aritmética até atingir com a inteligência pura a compreensão da natureza dos números. Não para a compra e venda como fazem os comerciantes e mercadores, mas para a guerra e para facilitar ao espírito a passagem do devir para a verdade do ser. Entre mentes falo, dou-me conta de quão bela e útil é a aritmética sob múltiplos aspectos para alcançarmos nosso objetivo. Contanto que seja cultivada para o conhecimento e não para o lucro. Como acabamos de afirmar, ela transmite ao espírito um grande impulso para o alto e o obriga a refletir sobre a natureza dos números em si mesmos, sem jamais aceitar que se fale de números com referência a coisas visíveis e palpáveis. Você sabe com certeza, Glauco, que os peritos ridicularizam aqueles que tentam dividir teoricamente a unidade em si. Isto eles não admitem.
Se você tentar dividi-la, eles imediatamente a multiplicam, receando que a unidade não pareça mais uma, mas um amontoado de muitas partes. Imagine se lhes perguntássemos: admiráveis personagens, de que números falais? Onde pretendeis encontrar a unidade que procurais, cada uma perfeitamente igual à outra, sem a mínima diferença, sem nenhuma parte que a componha? Diga-me, Glauco, o que é que você acha que haveriam de me responder? E Glauco respondeu: acho que isto, que eles falam daquilo que se pode somente pensar e que não é possível tratar de nenhum outro modo. Continuou então Sócrates: você não vê, portanto, meu caro, que talvez esta disciplina é realmente indispensável para nós, visto que evidentemente obriga o espírito a prosseguir em direção da verdade unicamente por meio do puro pensamento? Sim, é efetivamente adequada a produzir esse efeito, concordou Glauco. E ele continuou: e você já deve ter observado que os matemáticos são rápidos por natureza para aprender todas as coisas, e que as inteligências tardas, se educadas e treinadas na aritmética, se tornam pelo menos um pouco mais perspicazes? Apesar disso, acho que não seria fácil encontrar outra disciplina mais difícil para quem a estuda e a pratica. Por todas essas razões, cumpre não negligenciá-la, mas ensiná-la aos espíritos mais dotados. Que esta seja, portanto, a primeira disciplina que haveremos de impor. Vamos ver agora se nos convém outra ciência que se prende à primeira. E Glauco perguntou: qual? Talvez você pretenda falar da geometria? Exatamente, afirmou Sócrates. E Glauco disse: útil é, sem dúvida, para a guerra. De fato, há muita diferença entre ser perito em geometria ou não, para a finalidade de estabelecer o local de um acampamento, tomar posição, estreitar ou alargar fileiras e executar todas as outras manobras em campo de batalha e em marcha. E Sócrates disse: para esse fim, contudo, é suficiente uma pequena parte da geometria e da aritmética. O que nos importa é examinar se sua maior e mais elevada parte possa trazer alguma contribuição para tornar mais fácil a contemplação da ideia do bem. E esse efeito nós o dissemos próprio das ciências que impelem o espírito a voltar-se para o lugar onde está o mais feliz dos seres que de todos os modos é necessário contemplar. Logo, se a geometria obriga a contemplar o ser em si, é útil, caso contrário, não. Não há ninguém que, por pouco conhecedor de geometria que seja, não possa negar que essa ciência é exatamente o contrário do que pensam sobre ela os que dela fazem uso. Eles falam dela de modo bastante ridículo e mesquinho, sem jamais perder de vista os usos práticos. Falam em traçar quadrados, em partir de uma dada linha, em acrescentar outros elementos e assim por diante. Em vez disso, essa disciplina deve ser cultivada inteira e exclusivamente para o conhecimento. Não conviria admitir também outra coisa, que se deve estudar a geometria para conhecer o ser em si, e não o que nasce e morre. Disse Glauco: por certo, a geometria é realmente conhecimento do ser imutável. E continuou Sócrates: em decorrência disso, meu caro Glauco,
ela pode atrair o espírito para a verdade e produzir um pensamento filosófico que volva para o alto aquela faculdade que agora nós, por falta de objetivo, volvemos para baixo. Por isso, envidaremos todo o esforço para que os cidadãos de nosso belo estado não negligenciem de modo algum a geometria, porque até suas vantagens secundárias não são de pouca monta. E quais seriam? Perguntou Glauco. E ele respondeu: aquelas que você mesmo lembrou, referindo-se à guerra e a todas as disciplinas. A geometria proporciona facilidade em aprendê-la e subsiste total diferença entre aquele que a conhece e aquele que não. Respondeu Glauco: realmente total, por Zeus. Devemos, portanto, impor aos jovens também essa segunda disciplina? E Glauco respondeu: devemos. E, como terceira disciplina, tornaríamos obrigatório o estudo da astronomia? Ou você não concorda? Concordo, respondeu Glauco. Ficar mais atentos às estações, aos meses e aos anos me parece útil, não somente para a agricultura e a vegetação, mas também, sobretudo, para as estratégias de guerra. Você me leva ao riso, porque me parece que tem medo de dar a impressão de introduzir disciplinas inúteis na educação. Ao contrário, é muito importante, mas difícil de acreditar que, graças a essas disciplinas, se purifica e se reaviva em cada um de nós um órgão da alma já arruinado e atrofiado pelas outras ocupações da vida e que, contudo, mereceria ser salvo mais que o infinito número de olhos, porquanto só por meio deste é que se contempla a verdade. Por isso, aqueles que pensam como você o aprovarão sem hesitar, enquanto os ignorantes provavelmente haverão de pensar que você só diz bobagens, porquanto não vislumbram qualquer outra utilidade senão aquela prática. Pense bem, portanto, a que espécie de ouvinte você se dirige? Talvez a nenhuma das duas, mas só para você mesmo? De qualquer forma, não passe a invejar ninguém pelo proveito que poderá tirar desta conversação. E Glauco respondeu: sim, prefiro falar com perguntas e respostas só para mim mesmo. Vamos voltar então um pouco, porque há pouco deixamos de falar da ciência que se segue imediatamente à geometria. Em que sentido? Perguntou Glauco. E ele respondeu: depois das figuras planas, passamos a considerar os sólidos em movimento antes de compreender a natureza deles. Parece-me correto, contudo, estudar a terceira dimensão logo após a segunda, a que diz respeito aos cubos e aos objetos que possuem uma profundidade. E Glauco respondeu: é verdade, Sócrates, mas me parece que uma ciência dessas não tenha sido ainda descoberta. E Sócrates respondeu: por 2 motivos. Nenhum estado dá o devido apreço. As pesquisas se arrastam porque são difíceis. E os estudiosos necessitam de um guia, sem o qual baldados são seus esforços para descobrir qualquer coisa. Um guia desses dificilmente se encontra e, mesmo que houvesse um, os estudiosos dessa disciplina são por demais presunçosos para se deixarem dirigir. Pelo contrário, se o Estado inteiro colaborasse com esse guia, premiando suas pesquisas, essas pessoas se mostrariam dóceis e os resultados de pesquisas conduzidas de modo constante e energético haveriam de aparecer. Tanto é verdade que mesmo hoje, apesar do desprezo a que são submetidas
além de hostilizadas e conduzidas por quem sequer se dá conta de sua utilidade, ainda assim, em virtude do fascínio que despertam, não deixam de florescer, e seu constante desenvolvimento é, de qualquer modo, surpreendente. Disse então Glauco: sem dúvida alguma, elas não deixam de ser extraordinariamente atraentes. Esclarece melhor, porém, o teu pensamento a respeito. Você define a geometria como o estudo das figuras planas? Sim, respondeu Sócrates. E Glauco disse: logo a seguir você introduziu a astronomia, mas depois você voltou atrás. Estava com muita pressa em explicar tudo e agora. Pelo contrário, me encontro atrasado. Com efeito, logo depois da geometria segue a ciência que estuda a dimensão da profundidade. Como está ainda numa fase irrelevante de pesquisa, a saltei e depois da geometria introduzi a astronomia que se ocupa dos sólidos em movimento. Tem razão, disse Glauco. E ele continuou: por isso vamos colocar a astronomia em quarto lugar entre as ciências, levando em consideração a que hora saltamos. Talvez um dia o Estado possa vir a ocupar-se dela. Disse então Glauco: está bem, mas antes, Sócrates, você me repreendeu porque teci elogios à astronomia de um modo óbvio. Agora passo a elogiá-la da maneira que você quer. De fato, me parece claro para todos que esta obriga a alma a olhar para o alto, desviando-a das coisas daqui de baixo. E Sócrates disse: talvez seja claro para todos, mas não para mim. Eu não penso da mesma maneira. E Glauco perguntou: o que é que você pensa então? E ele respondeu: se é como a entendem aqueles que a consideram uma filosofia, me parece que a astronomia leve realmente a olhar para baixo. E perguntou Glauco: mas o que é que você está dizendo? E ele respondeu: parece-me que o modo com que você entende o estudo das coisas que estão no alto é de todo singular. Se alguém com efeito levantasse a cabeça para olhar um pouco a decoração de um teto, você poderia pensar que olhe com o pensamento e não com os olhos. Talvez você tenha razão e eu não passe de um estulto. Mas não consigo acreditar que uma alma seja impelida a olhar para o alto, a não ser pela ciência do ser invisível. Aquele, ao contrário, que se opõe a estudar um objeto sensível, levantando ou abaixando a cabeça, a meu ver, não conhece nada, porquanto de tais coisas não existe ciência. E sua alma não olha para o alto, mas para baixo, mesmo que estudasse deitado de costas, estendido no chão ou nadando no mar. E Glauco disse: mais do que razão você tem para me repreender e recebo o que mereço. Porque, no entanto, você afirmou que é preciso estudar astronomia de modo diferente do que se faz hoje, se, de qualquer forma, esse estudo deveria se tornar útil para nosso objetivo. Vou explicar, respondeu Sócrates. Admirem-se estes ornamentos no céu como os mais belos e os mais exatos entre todos que possam ser fixados numa tela visível. Cumpre-se, no entanto, dizer que são inferiores aos verdadeiros, segundo os quais a verdadeira velocidade e a verdadeira lentidão se movem em relação recíproca e movem os objetivos que contêm, respeitando o verdadeiro número e todas as verdadeiras figuras. Tudo isto escapa à vista e só pode ser captado com a razão e com o pensamento. Ou você não acha que seja assim? Sim, respondeu Glauco.
E Sócrates continuou: convém, pois, servir-se do bordado celeste como de um modelo para aprender os fenômenos invisíveis. Vamos supor que sejam descobertos desenhos valiosíssimos feitos por Dédalo ou por outro grande artista. Um perito em geometria, se os visse, poderia julgá-los obras-primas, mas lhe pareceria absurdo estudá-los seriamente com a intenção de extrair deles o igual, o duplo ou qualquer outra relação numérica. Certamente seria absurdo, disse Glauco. Continuou então Sócrates: e você não acha que um verdadeiro astrônomo haveria de pensar a mesma coisa olhando os movimentos dos astros? Ele os haveria de considerar como obra do Criador do céu e dos astros que neles infundiu toda a beleza possível. Mas você não acha que, segundo ele, seria absurdo considerar a relação da noite com o dia, do dia com o mês, do mês com o ano, aquela dos astros com os outros astros como fenômenos imutáveis, ainda que corpóreos e visíveis? Não seria igualmente absurdo, segundo ele, procurar a qualquer custo descobrir neles a verdade? Respondeu Glauco: ao escutar estas palavras que você profere, me convenço disso também. Continuou Sócrates: vamos, portanto, estudar a geometria e a astronomia para resolver problemas específicos. Vamos deixar de lado os fenômenos celestes se quisermos realmente nos ocupar de astronomia e de tirar algum proveito da parte naturalmente inteligente da alma que antes estava inutilizada. Disse Glauco: com isso, me parece que você atribui à astronomia uma função muito mais árdua do que a atual. Disse Sócrates: e sou da opinião que, se quisermos ser bons legisladores, o mesmo deveremos fazer com relação às outras ciências. Continuou Sócrates: você teria condições agora de se lembrar de outra ciência que nos é útil? Respondeu Glauco: não, pelo menos assim de repente. E Sócrates disse: entretanto, ao que me parece, o movimento não apresenta um tipo único, mas vários. Um sábio poderia talvez enumerá-los todos, mas aqueles evidentes são também para nós dois. Quais? Perguntou Glauco. E ele respondeu: aquele de que já falei e seu correspondente. Isto é? Perguntou Glauco. E ele continuou: parece que, assim como os olhos são destinados para a astronomia, assim os ouvidos são destinados para os movimentos da harmonia. Desse modo, a astronomia e a música são irmãs, como dizem os discípulos de Pitágoras, com os quais também nós, Glauco, concordamos. Ou não? Sim, respondeu Glauco. E ele disse: logo, dada a importância da questão, vamos pedir a eles um parecer sobre isto e sobre outras coisas também. Nós haveremos de conservar, porém, nossa opinião, velar para que nossos discípulos não sejam levados a estudar coisas imperfeitas, que não sejam direcionadas para o objetivo a que devem convergir todas as nossas esperanças, como acabamos de dizer ao tratar da astronomia. Ou você ignora por acaso que também da harmonia se faz um uso semelhante? Que esforço inútil o de medir as consonâncias audíveis e as relações entre os sons. E Glauco disse: pelos deuses, é realmente ridículo. Esses músicos andam falando de tons inteiros e apuram os ouvidos como se fosse para ouvir um vizinho de casa. Alguns sustentam que entre dois sons
se pode ouvir um som intermediário que seria o intervalo menor com o qual é preciso medir todos os demais. Seus adversários rebatem, ao contrário, que este som é semelhante aos outros dois. De qualquer modo, ambas as partes antepõem o ouvido ao pensamento. E Sócrates disse: você fala desses bons músicos que apertam e atormentam as cordas dos instrumentos, torcendo-as com as cravelhas. Não pretendo delongar-me em recordar os golpes de arco, os impropérios quando as cordas não emitem sons ou emitem outros que não querem. Paro aqui e afirmo que não quero falar deles, mas daqueles que há pouco pretendia perguntar sobre questões de harmonia. Estes, de fato, se comportam como os astrônomos. Procuram as relações numéricas nas consonâncias audíveis, mas não descem aos problemas, ou seja, até a análise de quais os acordes que são consonantes e quais são dissonantes, e de que deriva essa diferença. Disse Glauco: é realmente fascinante essa averiguação de que você fala. E Sócrates disse: útil, no entanto, para a pesquisa do belo e do bem, mas de todo vã, se é estudada de outra maneira. Talvez seja assim mesmo, concluiu Glauco. E disse Sócrates: acredito que o estudo de todas essas disciplinas que descrevemos possa trazer uma contribuição para o nosso objetivo e não se configure como um trabalho inútil se conseguirmos compreender a estreita afinidade que reina entre elas. Caso contrário, resultará em pura perda. Compartilho do mesmo parecer, disse Glauco, mas a tarefa de que você fala, Sócrates, é deveras penosa. E Sócrates disse: você se refere à preliminar ou a que outra? Não sabemos por acaso que esse é só o prelúdio da própria melodia que devemos aprender? De certo, você não acha que aqueles que conhecem todas essas disciplinas sejam peritos em dialética? Não, por Zeus, exceto pouquíssimos dos que encontrei, respondeu Glauco. E ele continuou: mas então, quem não está em condições de sustentar um debate haveria de saber alguma coisa daquilo que, segundo nós, é preciso saber? Acredito que não, respondeu Glauco. Continuou Sócrates: e então, Glauco, não é esta a essência da melodia executada pela dialética? Ainda que seja puramente inteligível, é imitada pela faculdade da visão, quando, como dizíamos, se esforça em contemplar os seres e os astros e até mesmo o sol em sua essência. Assim também a dialética, quando tenta atingir sem o auxílio dos sentidos, mas com o simples raciocínio, a essência de todas as coisas, e a isso não renuncia antes de ter compreendido como pensamento puro a essência do bem. Alcança os limites do mundo inteligível como a visão atinge os limites do mundo visível. E a esse procedimento não se confere o nome de dialética? Isso mesmo, por certo, respondeu Glauco. E ele continuou: lembre-se do homem da caverna, da libertação dos grilhões, da conversão das sombras para as figuras e para a luz que as projeta, da subida da caverna para o sol, da incapacidade persistente de olhar para os animais, as plantas e a luz do sol, de suas imagens divinas refletidas nos cursos d'água, das sombras dos seres reais, não das figuras projetadas por outra luz, que, por sua vez, é a própria imagem do sol. Estes são os efeitos do estudo das outras artes que passamos em revista. Este eleva realmente a parte melhor da alma
para a contemplação da parte melhor do ser, exatamente como há pouco vimos o mais perspicaz dos sentidos corpóreos se elevar para o objetivo mais luminoso do mundo material e visível. Disse então Glauco: admito o que você diz, embora o faça realmente com grande relutância. De outra parte, me parece difícil também rebatê-lo. Em todo caso, como não deveremos tratar do assunto somente agora, mas haveremos de tornar a ele por mais vezes, vamos supor que, por ora, as coisas estão bem colocadas e sigamos adiante, retornando à própria melodia para explicá-la como o fizemos com relação ao prelúdio. Diga-me, pois, Sócrates, qual seria o método da dialética? Subdivide-se em quantas partes e qual o percurso a seguir? De fato, só se pode conseguir repouso se o caminho percorrido levar ao fim da viagem. Ele disse: quanto a mim, o entusiasmo não me falta, mas você, caro Glauco, estaria ainda em condições de me seguir? A meu ver, você não haveria de ver então nem sequer a imagem do que dizemos agora, mas a própria verdade, pelo menos o que parece a mim que assim seja. Afinal, que ao depois seja isto mesmo ou não me atrevo a assegurá-lo. O que se pode afirmar é que se poderá chegar a algo que muito se assemelhe. Você não acredita? Por certo, respondeu Glauco. E ele continuou: certamente se poderia também demonstrar que só a dialética é capaz de revelá-lo a um perito nas disciplinas que passamos em revista, tornando-se impossível por qualquer outra via? Sim, podemos afirmar também isso, respondeu Glauco. E continuou Sócrates: então ninguém haveria de nos contradizer se afirmarmos que não há outra via para compreender a essência de cada coisa, pois que todas as outras artes se referem às opiniões e aos desejos humanos, ou à produção e à fabricação, ou à conservação dos produtos naturais e artificiais. As outras disciplinas de que falamos, a geometria e as outras correlatas, captam alguma coisa do ser, mas parece que cochilam, pois são incapazes de ver em estado de vigília, enquanto mantiverem imutáveis as hipóteses de que deles se servem sem poder explicá-las. Aquele que se funda em princípios que não conhece e coloca junto o que ignora nas passagens intermediárias e nas conclusões, como poderia transformar em ciência um semelhante aglomerado de coisas? É realmente impossível, concluiu Glauco. Continuou então Sócrates: logo, somente o método dialético segue essa direção, relegando as hipóteses em direção ao próprio princípio para encontrar a própria justificativa, arrancando realmente aos poucos os olhos da alma do atoleiro em que estavam mergulhados e dirigindo-os para o alto, servindo-se das artes que mencionamos como auxiliares e companheiras. Muitas vezes, pelo hábito, as designamos de ciências, mas a elas cabe outro designativo mais claro de opinião, mas mais obscuro que o de ciência. Acima, em algum lugar, nos servimos da expressão pensamento discursivo. Acredito, no entanto, que não compense discutir sobre designativos a propósito de assuntos tão importantes como os nossos. Deverá bastar-nos aquele designativo que indique com clareza nosso pensamento. Meu parecer
é que continuemos designando ciência a primeira parte, pensamento discursivo a segunda, consentimento a terceira e conjectura a quarta. Essas duas últimas juntas vamos designá-las opinião e as duas primeiras pensamento. A opinião se refere ao devir, o pensamento à essência. E a essência está para o devir como o pensamento está para a opinião. O que o pensamento é com relação à opinião, o é também a ciência com relação ao consentimento e o pensamento com relação à conjectura. Para não multiplicar nossa discussão mais ainda que antes, vamos deixar de lado, Glauco, o modo de dividir em duas espécies o gênero dos objetos que caem sob a alçada da opinião e dos que se referem ao inteligível. Estou de pleno acordo, pelo pouco que consigo entender, afirmou Glauco. Continuou Sócrates. Você, pois, considera dialético aquele discurso que colhe a essência de cada coisa, ao passo que aquele que é incapaz disso, tanto menos deverá pertencer à esfera do pensamento, quanto menos poderá dar razão a si mesmo e aos outros. E Glauco perguntou como poderia considerá-lo de outro modo. E ele respondeu: não ocorre o mesmo também com relação ao bem? Você não poderia afirmar que chegue a conhecer a essência do bem e de tudo o que é bom aquele que é incapaz de definir racionalmente a ideia do bem, distinguindo-a de todas as outras e passando pela guerra de todas as objeções, pronto a refutá-las, não segundo a opinião, mas segundo a verdade do ser. Tal homem, se atingir uma aparência do bem, chega com a opinião antes que com a ciência, e sua vida atual é um sono cheio de sonhos, do qual não desperta neste mundo, porque antes vai até o Hades para dormir o sono eterno. Por Zeus, estou pronto para confirmar tudo o que você diz, afirmou Glauco. E Sócrates continuou: mas se você devesse um dia se incumbir realmente da educação desses discípulos que ora você cria e educa teoricamente, acho que não os deixaria privados da razão como as linhas irracionais, comandar a república, revestido dos cargos supremos. Certamente que não, disse Glauco. E Sócrates disse: então você haveria de lhes prescrever por lei que se lhe aplicassem em adquirir aquela educação que os tornasse capazes de sustentar discussões dialéticas. Sim, o faria, mas com você por perto, disse Glauco. E Sócrates disse: parece-lhe, pois, que a dialética seja para nós como o coroamento das outras ciências, e que não exista nenhuma outra que possa ser colocada mais alto ainda. Ao contrário, que esta estaria no vértice de todas as demais? Respondeu então Glauco: acredito que sim. Falta ainda, portanto, resolver a quem e de que modo conferiremos essas disciplinas. Claro, disse Glauco. E ele perguntou: você se lembra quais os governantes que por primeiro escolhemos? Como não, respondeu Glauco. E disse Sócrates: pois bem, você deve se convencer que também sob todos os outros aspectos é preciso escolher pessoas como aquelas, as de mais têmpera,
as mais corajosas e, se possível, as mais belas. Além disso, é preciso procurar não somente as pessoas nobres e severas, mas também adaptadas a uma educação deste tipo. O que você pretende dizer? Perguntou Glauco. E ele respondeu: é preciso que tenhamos uma mente ágil e disposição para aprender. Porque nos estudos difíceis a gente se cansa muito mais do que nos exercícios de ginástica. E o cansaço é tanto mais tedioso quanto menos é condividido pelo corpo. É preciso procurar uma pessoa rica de memória constante e infatigável. Do contrário, quem você acha que gostaria de submeter-se a esforço físico e ainda levar a bom termo um bom estudo de tamanha exigência? Ninguém, a menos que não tenha deveras disposição excepcional, respondeu Glauco. E disse Sócrates: portanto, o erro que hoje se comete, como atraiu a infância à filosofia, como dizia antes, se deve ao fato de que não são pessoas dignas que se ocupam dela. Isto é, gente nobre, não bastardos, deveria dedicar-se a ela. Em que sentido? Perguntou Glauco. E ele respondeu: antes de mais nada, quem queira se dedicar a ela não deve claudicar ante a fadiga, sendo por metade laborioso, por metade preguiçoso. Isso ocorre quando se privilegia os exercícios físicos, a caça e todas as atividades físicas, mas não se tem gosto para estudar, escutar, pesquisar, e em tudo isso se encontra aborrecimento. Mas claudica também aquele que orientar toda a sua atividade na direção oposta. O que você diz é realmente verdade, afirmou Glauco. E Sócrates continuou: também com relação à verdade, portanto, não haveríamos de considerar deficiente a alma que detesta a mentira voluntária, não a tolera em si mesma e se indigna com as mentiras dos outros, mas depois admite facilmente a involuntária e não se irrita quando flagrada em falta que reflete ignorância. Ao contrário, se deixa ficar na ignorância como suíno que gosta de rolar no barro. Não menos cuidado se deve ter em discernir o bastardo do nobre com relação à temperança, à coragem, à magnanimidade e a todas as outras virtudes. O cidadão e o Estado que não sabem indagar e discernir essas coisas, com muita imprudência confiam qualquer coisa a coxos e bastardos, tratando a uns como amigos e servindo-se de outros como governantes. É isso mesmo que acontece, afirmou Glauco. Continuou Sócrates: nós, pelo contrário, devemos redobrar de atenção a respeito de tudo isto. Se nós, por meio de uma tal educação e de tal exercício, tomarmos homens bem estruturados no corpo e no espírito, a própria justiça não nos haverá de censurar e haveremos de salvar a república e o governo. Haveríamos de executar exatamente o oposto. Se houvéssemos de confiar essas disciplinas a gente estranha, e haveríamos de cobrir a filosofia de maior descrédito ainda daquele que goza atualmente. Seria vergonhoso, disse Glauco. E Sócrates disse: exatamente. Mas agora me encontro numa situação que me causa embaraço.
Qual? Perguntou Glauco. E disse Sócrates: esqueci que estávamos brincando e passei a falar com excessiva seriedade. Enquanto estava falando, volvi os olhos para a filosofia e acho que me irritei por vê-la injustamente ofendida. E quase que tomado de cólera com os culpados, disse o que acabei de dizer com excessiva seriedade. Não, por Zeus, respondeu Glauco, pelo menos para um ouvinte como eu. Eu que falei acho a mesma coisa. Como quer que seja, não vamos nos esquecer que nossa primeira escolha recaia sobre pessoas de idade, mas agora isto não será mais possível. De fato, não devemos acreditar em Solon quando nos diz que envelhecendo muito se pode aprender. Ao contrário, seria pior do que aprender a correr, porquanto todas as fadigas intensas e múltiplas cabem aos jovens. E Glauco disse: necessariamente assim é. E ele continuou: por isso a aritmética, a geometria e todos os pressupostos culturais da dialética devem ser estudados desde a infância, sem, no entanto, conferir ao ensino uma forma coercitiva. E por quê? Perguntou Glauco. E Sócrates respondeu: porque o homem livre nada deve aprender sob coação. Na realidade, os exercícios físicos não prejudicam o corpo, mesmo se feitos à força. Mas o que se faz penetrar a força na alma não há de ficar nela por longo tempo. É verdade, afirmou Glauco. Portanto, meu caro Glauco, nada de educar à força os meninos nos estudos, mas procure educá-los por meio dos brinquedos, e assim você poderá discernir ainda melhor as inclinações de cada um deles. Palavras sensatas essas que você proferiu, disse Glauco. E ele continuou: você não lembra quando dizíamos que também na guerra era preciso levar os meninos como observadores a cavalo? E, quando houvesse segurança, fazer com que se aproximasse para provar o sangue como se faz com os cães de caça? Lembro sim, disse Glauco. E ele continuou: em todas essas fadigas, disciplinas e riscos, aqueles que se revelarem mais resistentes deverão ser separados num grupo especial. Em que idade? Perguntou Glauco. E ele respondeu: logo depois de terem concluído os cursos obrigatórios de ginástica. Durante esse período de 2 ou 3 anos é impossível agir de outra forma, porquanto não há como conciliar o estudo com o cansaço e o sono. Além do mais, esses cursos são por si próprios uma prova não desprezível das capacidades de cada um na ginástica. Sem dúvida, afirmou Glauco. E continuou Sócrates: passado esse tempo, uma escolha será feita entre os de 20 anos, concedendo-lhes distinções especiais. Será preciso também repropor a eles o que na infância já haviam estudado sem ordem, conferindo-lhe uma visão de conjunto, a fim de lhes mostrar a afinidade recíproca das disciplinas e a natureza do ser. E Glauco disse: certamente esse é o único método seguro para aqueles que já possuíram rudimentos. E Sócrates disse: não deixa de ser também a melhor prova para reconhecer quem possui predisposição para a dialética e quem não a tem. De fato, é dialético somente aquele que consegue ter uma visão abrangente. Plenamente de acordo, disse Glauco. E continuou Sócrates:
Será necessário, pois, fazer esse exame individuando os melhores e os mais constantes no estudo, na guerra e nas outras atividades prescritas pela lei. Depois, quando tiverem atingido 30 anos, se procederá à seleção com distinções ainda mais importantes, provando-os com a dialética para averiguar quem seria capaz de chegar à verdade e ao ser sem a ajuda da vista e dos outros sentidos. Neste ponto é preciso tomar todas as precauções, meu amigo. Como assim? Perguntou Glauco. E ele disse: você não se deu conta de quão defeituoso é o método dialético atual? Em que sentido? Glauco perguntou. E ele respondeu: é uma confusão total. Isto é verdade, afirmou Glauco. E Sócrates perguntou: não lhe parece, portanto, que aqueles que se ocupam dele se encontrem numa situação embaraçosa e sejam dignos de compaixão? Como assim? Perguntou Glauco. E ele continuou: acontece com eles o mesmo que ocorre com um filho ilegítimo, criado em meio a grandes riquezas, no seio de uma família ilustre e poderosa, rodeado por aduladores. Uma vez adulto, percebe que seus pais não são aqueles que o criaram, mas não encontra os verdadeiros. Você teria condições de me dizer como haverá de se comportar com os aduladores e com seus pais de adoção antes e depois de chegar a saber que havia sido adotado? Você quer saber a minha opinião a respeito? Claro que quero, disse Glauco. Continuou então Sócrates. Suponho que haveria de honrar seu pai, sua mãe e seus supostos parentes mais que os aduladores. Menos facilmente haveria de suportar vê-los em necessidade. Se esforçaria para não ofendê-los por palavras ou por seu comportamento. E haveria de obedecer nas coisas mais importantes a eles do que aos bajuladores. Assim haveria de agir enquanto desconhecesse a verdade. É provável, disse Glauco. E ele continuou: uma vez descoberta a verdade, suponho que haveria de demonstrar menor atenção e menor respeito para com os supostos pais do que para com os aduladores. A estes haveria de obedecer muito mais do que antes e seguiria seus conselhos, estaria mais assiduamente com eles mesmo em público, sem mais se preocupar muito com os supostos pais e parentes, a menos que fosse dotado de um caráter excepcionalmente nobre. E Glauco disse: tudo haveria de se passar como você diz. Mas o que tem a ver essa comparação com o estudo da dialética? Vou explicá-lo logo. Desde a infância, temos opiniões sobre o correto e o belo, que nos foram inculcadas por nossos pais, a quem obedecemos e dedicamos nosso respeito. Sim, concordo, disse Glauco. E ele continuou: existem também, no entanto, opiniões contrárias e mais agradáveis que adulam e atraem para si nossa alma. Muito embora não possam convencer aqueles homens que tenham um certo senso de equilíbrio, que respeitam por isso as máximas tradicionais e a elas permaneçam fiéis. Pois bem, quando a um homem se perguntar o que é o belo e a razão desmentir a resposta que deu por tê-la aprendido do legislador, quando mediante uma refutação veemente e constante for levado a crer que isto não é mais belo que feio, e assim se proceder com relação ao justo, ao bem e ao que ele mais respeita, o que você pensa que ele vai fazer depois com respeito e com a obediência?
E Glauco respondeu: é inevitável que seu respeito e sua obediência não sejam mais como eram antes. E Sócrates disse: quando, portanto, tiver perdido o respeito por aqueles valores antigos, mas não tiver encontrado ainda os verdadeiros, a única saída para a sua vida não será, talvez, a busca daquilo que o lisonjeia? Sim, seria esta mesmo, afirmou Glauco. E disse Sócrates: e, de respeitoso que era da lei, haverá de se transformar num rebelde, a meu ver, disse Sócrates. Inevitavelmente, confirmou Glauco. Então disse Sócrates: assim sendo, a condição daqueles que fazem esse uso da dialética não é previsível e, como eu dizia antes, não é de desculpar. E Glauco completou: e também de lastimar. E Sócrates disse: então você deve educar com imensa cautela para a dialética seus discípulos de 30 anos, a fim de não expô-los do mesmo modo e torná-los dignos de compaixão. Por certo, disse Glauco. E continuou Sócrates: já não seria grande preocupação preservá-los da dialética enquanto forem jovens? De fato, eu acho que você não esqueceu que os rapazes apenas tenham provado a dialética. A usam como um jogo para rebater sempre, imitam os contraditórios e eles próprios contradizem outros, comprazendo-se em puxar e morder, como fazem os cãezinhos com os que deles se aproximam. E Glauco disse: e sentem um imenso prazer agindo dessa forma. E disse Sócrates: após tantas disputas de que ora saem vencedores, ora vencidos, acabam por cair numa desconfiança total com relação a tudo o que dantes acreditavam. E, em decorrência, junto deles cai em descrédito diante dos outros toda a filosofia. Um homem em idade mais madura, porém, não haveria de incorrer em semelhante loucura. Pelo contrário, haveria de imitar quem quiser discutir e procurar a verdade, antes que brincar e contradizer por diversão. Agindo desse modo, ele mesmo se mostrará mais equilibrado e tornará a sua profissão estimada e não desprezada. Correto, afirmou Glauco. E Sócrates disse: mesmo tudo o que eu disse antes foi ditado pela precaução de não admitir a dialética o primeiro que se apresenta, destituído de talento, mas somente os de caráter disciplinado e constante. Perfeitamente de acordo, afirmou Glauco. Continuou então Sócrates: por isso, seria suficiente conceder à dialética uma aplicação assídua e energética sem fazer outra coisa. E este curso corresponderia ao que se fazia antes com a ginástica, durando o dobro. 6 ou 4 anos? Perguntou Glauco. Mais ou menos, respondeu Sócrates. Fiquemos com 5. Depois disso, você obrigaria a seus discípulos a descer novamente naquela caverna para tratar de coisas de guerra e cumprir todas as provas destinadas aos jovens, a fim de que sua experiência não seja inferior à dos outros. Em todas essas ocupações é necessário submetê-los à prova, para ver se haverão de permanecer firmes contra qualquer tentação ou se claudicam por pouco que seja. Quanto tempo haveriam de durar essas provas? Perguntou Glauco. E Sócrates respondeu: 15 anos. Ao chegar aos 50 anos, deverão ser selecionados aqueles poucos que se destacaram em todas as atividades práticas e em todas as disciplinas.
É preciso obrigá-los a abrir os olhos da alma e volvê-los para o ser que tudo ilumina, e depois de terem visto a essência do bem e usando-a como modelo, devem se tornar guias por turno do Estado e dos cidadãos privados e ainda de si mesmos pelo resto de sua existência. Eles deverão se dedicar sobretudo à filosofia, mas ao chegar o turno deles, deverão se empenhar a fundo nas tempestades da política e do governo do Estado, convictos que estão exercendo não algo de belo, mas algo de necessário, e assim prepararão outros. Deixarão a República nas mãos de outros defensores e, por fim, irão habitar nas ilhas dos bem-aventurados. O Estado, por sua vez, lhes erigirá monumentos e lhes oferecerá sacrifícios públicos, como a deuses tutelares, se o oráculo de Pítia o aprovar. Caso contrário, como a homens bem-aventurados e divinos. E Glauco disse: Você, Sócrates, tornou esses governantes belíssimos, como faz um escultor com suas estátuas. E também as governantes, Glauco, lembrou Sócrates. Não pense que minhas palavras se refiram mais aos homens que às mulheres, pelo menos a todas aquelas que possuem os predicados indispensáveis. E Glauco disse: É justo se devem, como dissemos, participar de todas as ocupações dos homens. E disse Sócrates: E agora vocês não admitem que no tocante ao governo do Estado não expressamos simples anseios, mas propostas difíceis, embora realizáveis. Somente, no entanto, da maneira em que foi dito, isto é, quando os verdadeiros filósofos, muitos ou um só, tomarem o poder no Estado e desprezarem as honrarias atuais, considerando-as mesquinhas e vãs, e, pelo contrário, tiverem em elevada estima a correção e as honras delas decorrentes. Considerarem a justiça como o valor supremo e indispensável. Colocarem-se a seu serviço para torná-la mais vigorosa e organizarem seu Estado da maneira seguinte. Haverão de mandar para o campo todos os cidadãos acima de 10 anos. Haverão de manter seus filhos distantes dos atuais costumes dos pais. Haverão de educá-los segundo seus costumes e suas leis, que serão as que propusemos acima. Por este processo, nosso Estado se tornará próspero de modo rápido e fácil, e o povo que o viu nascer tirará o máximo proveito disso. Por certo, me parece, Sócrates, disse Glauco, que você foi preciso na explicação de como esse Estado possa se realizar, se é que isso algum dia vá acontecer. Disse então Sócrates: Com isto, concluímos os discursos sobre este tipo de Estado e sobre o indivíduo que a ele se adapta. As palavras que proferimos já deixaram claro como este deverá ser. E Glauco disse: Sim, muito claro, e como você diz, a questão me parece encerrada.